que a tua trajetória ela tem sido ascendente, né? Está subindo rapidamente, você que buscando muitos conhecimentos, buscando muita informação e conseguindo aí, acredito que colocar na prática e ter resultados com os seus pacientes. E a gente quer ouvir um pouquinho mais algumas dificuldades que você teve, até para auxiliar outros profissionais que estão começando ou que têm essas mesmas dificuldades que você teve na tua carreira e como eles podem, às vezes, ter uma facilidade em contornar esses obstáculos, essas dificuldades e ter um resultado melhor. Mas antes de mais nada, eu queria, então, que você contasse aí para nós como que é teu nome, ou com o que você trabalha, em que cidade você trabalha, o pessoal ir conhecendo você. Eu sou a Paula Ana e eu já trabalho, vamos primeiro falar da cidade, eu moro no interior do estado de São Paulo, Santo Anastácio, uma cidade de 600 quilômetros da capital. Então, eu fico mais perto do Paraná, Mato Grosso do Sul, já fico divisa. Então, eu tenho mais de 12 anos nessa carreira de terapeuta. É claro que eu comecei como reflexoterapeuta. Então, no meu trabalho, que eu já venho executando há mais de 30 anos, então, como cabeleireira, eu tenho observado, sempre observei as pessoas aí nas suas queixas. Então, eu me especializei, vai fazer 13 anos já que eu fiz esse curso de reflexoterapia. Inclusive, minha professora está aqui conosco. E ela realmente foi fantástica, eu viajava. Na época não tinha facilidade como tem hoje. Hoje nós fazemos um curso online. Eu viajava uma vez por mês a São Paulo. Então, era um final de semana intensivo estudando e aplicando na prática para poder chegar na minha cidade e aplicar o que tinha aprendido. Então, essas facilidades fazem com que, atualmente, a gente consiga absorver mais rápido as informações, usá-las com mais facilidade. Então, eu venho buscando cada vez ajudar mais as pessoas, até também a mim, não só aos outros. Porque, em primeiro lugar, eu tenho que estar bem. Eu tenho que me cuidar para poder ajudar os outros. Então, eu tenho buscado isso. Então, eu comecei com a reflexoterapia, aurículo, cromo. Aí, isso já faz 13 anos. E, mais recentemente, eu encontrei as leis biológicas. Então, eu comecei com bioalinhamento, bioreset, PASE, fui para o teu curso, Origens, em todos os momentos, de encontrar a origem emocional. Porque quando nós sabemos onde começou a situação que me impactou, eu posso tratar algo muito mais profundo. E eu continuo estudando, eu estou atualmente fazendo uma formação no curso internacional de biodegradagem prática da Christian Flecher, e também faço um curso na faculdade INAF de naturopatia, que está tudo dentro das terapias naturais. Então, buscando usar as ferramentas que eu tenho para me sarar, ou então usar o meu próprio corpo como minha ferramenta para conseguir ter os melhores resultados, ter a minha saúde de volta, o meu bem-estar, mais qualidade de vida. Então, se eu tenho essas ferramentas, é claro que nem você falou, tudo tem um início, o início tem os seus desafios, ou muitos chamam de dificuldades. Eu gosto mais de chamar de desafio, porque quando a gente tem um desafio, a gente já tem um caminho mais tranquilo do que quando é uma dificuldade. A gente muitas vezes tem a tendência de dizer, não vou continuar, vou desistir. Então, os desafios são enfrentados. E saber lidar com esses desafios faz a vida ficar mais leve, as terapias terem melhores resultados. E um ingrediente que eu percebi, que é o fundamental, é o amor. O amor. Tanto por mim, como pelas pessoas. Quanto mais eu demonstrar esse amor, tanto na hora que eu estou buscando esse conhecimento e na hora que eu estou atendendo as pessoas, isso já é uma grande parte do resultado. E eu acho que é como você falou, né? A gente só vai encontrar esse amor a partir do momento que a gente libera os nossos pesos dentro da gente, porque
Às vezes a gente pode ter uma dificuldade em realmente apresentar esse amor aos outros, porque nós vivemos os nossos conflitos, vivemos as nossas frustrações, vivemos nossas dificuldades durante a vida, né? E aí a gente, às vezes, só pode liberar esse amor de volta quando a gente começa a se entender. E aí é o perfeito essa caminhada, né, de autoconhecimento. E uma coisa interessante que você falou também é o fato de que hoje, com o mundo online, a gente encurta caminhos, facilita com que a gente possa, às vezes, realizar, por exemplo, mais de um curso nas mesmas épocas, porque eu não preciso me deslocar, não preciso fazer uma viagem, eu posso, ao mesmo tempo, estar fazendo e realizando outros conhecimentos, né, agregando informações para que o resultado e o nosso bem-estar e o bem-estar que a gente vai promover o paciente se torne melhor ainda, né, mais coerente, mais produtivo em alguns momentos. Uma coisa que eu queria saber, Paula, que eu não lembro se nós conversamos, mas como é que você conheceu o curso Origens? Como é que foi? Da onde que surgiu ali? Onde você viu? Como que foi o início? Quando eu comecei a fazer outros cursos, antes do curso Origens, eu tinha alguns desafios que eu achava que ainda podia melhorar, compreender melhor. Aí fui em busca. No YouTube você está destacado como chama muita atenção. E, então eu te encontrei no YouTube, através dos vídeos, das informações super compreensivas, fácil de compreender e também na hora da prática elas são muito fáceis de usar. Então a tua linguagem é muito simples, é profunda e ao mesmo tempo simples. Você fala para tanto o doutor entender como aquela mãe, aquela jovem que tem pouco conhecimento ou aquele idoso, todas as pessoas vão compreender da maneira como você coloca as informações. Então, isso me chamou a atenção. E perfeito. E como relação, assim, quando que você via algum obstáculo para você fazer o curso Origens de início? Claro. Quando você começou a ver, o que te limitava inicialmente? Tinha que esperar a turma ser formada, quer dizer, tinha todo um processo, você apresentava as lives e falava, vai ter o curso, e eu lá, não, eu quero fazer agora o curso. Tanto é que você disponibilizou há algum tempo atrás uma possibilidade de entrar no curso a qualquer momento. Era o que eu já idealizava quando eu quis fazer o curso, eu já idealizava isso. Então eu já sentia que isso daria certo se disponibilizasse assim. Então eu mandava mensagem para você nas lives, eu quero fazer o curso. Me coloca antes de começar, antes de abrir as vagas, manda aqui o link que eu já compro, eu já quero fazer. Bem assim. Acelera aí o processo. E é a vontade de querer aprender logo e já usar o conteúdo. Perfeito. E conta aí um pouquinho como é que foi esse começo de trajetória. O que você via assim como aqueles desafios então que você encontrou de início? O que você encontrou inicialmente? Você colocou alguns pontos, né, para mim, que foram os principais. Vamos um por um. O que foi o principal ponto assim de dificuldades, desafios no começo? Então são as críticas. Por que as críticas? Porque nós estudamos um universo diferente do convencional. Então, nós estamos sujeitos a sermos criticados porque nós estamos indo praticamente de encontro, nós estamos em... Claro que a gente nunca, jamais elimina o convencional, o tradicional, a alopatia. Só que tem pessoas que estão tão arraigadas, tão acostumadas a seguir a multidão, ou então o que já é costumeiro ser usado. Então, essa crítica do novo, do diferente, eu lembro bem uma vez, eu estava muito empolgada, eu estava muito feliz, eu estava tão radiante que eu queria distribuir essas informações para todas as pessoas. E dá a impressão assim, quando você sabe que alguém tem algum problema, você quer falar para essa pessoa, porque ela também pode ter a oportunidade de ficar melhor mais rápido. E uma pessoa falou para mim, cuidado, isso é muito, muito rápido para acontecer essa melhora. Imagina, isso é coisa... isso não pode acontecer. Não, imagina se vai acontecer uma coisa tão rápida. Eu lembro que eu tinha uma situação de uma paciente que tinha em um mês restaurado a saúde dela, um câncer, uma leucemia, em um mês mudar
o resultado foi algo extraordinário. Então, quem não fica feliz de ver um resultado desses? Claro que eu quero que as pessoas saibam. Perfeito. E quem aí já teve essas dificuldades aí? Conta aí quem está assistindo ao vivo, quem está vendo depois também a live. Quem aí já teve essa dificuldade, assim, quando aprendeu uma coisa nova ali, principalmente sobre essa relação da emoção com os sintomas físicos, quer, às vezes, falar para todo mundo, os irmãos, para as tias, para os avós, para os pais, às vezes para os amigos. Eu quero fazer com que eles melhorem logo e acabam despejando e as pessoas às vezes travam a informação, né? Porque às vezes de início para a pessoa que nunca ouviu sobre isso, nunca teve esse conhecimento, às vezes para eles é realmente um susto. É uma representação assim de que como assim, né? Nunca ouvi falar disso, o que você está falando? Quem que você é para ficar falando isso? O que você está entendendo, né? Porque eu, na mesma época ali, então foi 2007, que eu também comecei a trabalhar na área da saúde, juntando essa relação da emoção com o sintoma físico. E aí, nessa época, quase a mesma época que você, né, Paula? Ali, às vezes, a gente começa a trabalhar com essas emoções, como o sentimento interfere no físico. E quando eu cheguei aqui na cidade de Pato Branco, aqui eu era conotado como bruxo, como espírita, como... Não sei mais. Quem mais aí tem outros nomes aí que já deram para vocês aí, que só porque vocês mexem com a emoção já tem uma nomenclatura aí específica. Então é realmente de começo para as pessoas abrir um pouco a mente e achar que não, isso é algo científico, é algo que a emoção realmente interfere, doido. A família acha que a gente é doido. Então como isso interfere, né, no nosso início, porque nós geralmente trazemos muito essa cultura de julgamentos na nossa história familiar. E por esses julgamentos a gente não gosta de passar. A gente às vezes se incomoda, benzedeira também, a gente se incomoda com essa situação de julgamento. E aí quando dão essas primeiras críticas, primeiros julgamentos, há uma tendência que nos trave de início, não é, Paula? E saber que essas críticas são realmente importantes, porque elas... É como a gente disse, se eu não tenho crítica é porque eu estou fazendo tudo igual. Então, o diferente permite isso. Fazer algo diferente, fazer algo que... Eu também, no começo, quando eu comecei a estudar, para mim, foi assim, algo totalmente diferente, até a certo ponto se tornou, por um momento, parecia que era incompreensível. Imagina quem nunca estudou. Se para mim, que eu que estudei, eu me debrucei em cima dos livros, em cima de tudo, e tive uma certa resistência no início, até que tudo fizesse sentido, quanto mais as pessoas que nunca ouviram falar disso. Então é compreensível e eu respeito as pessoas quando elas têm esse pensamento e não conseguem compreender. Porque para mim também tive que me acostumar com a ideia, eu tive que entrar dentro das informações, absorvê-las e colocá-las cada um no seu devido lugar. Tudo que é novo, tudo que é diferente, precisa abrir um espaço dentro de mim para ocupar um outro lugar. E para abrir um espaço, eu tenho que, às vezes, dar uma retirada de algo antigo para colocar o novo. Então, é muito compreensível. E eu respeito as pessoas, porque cada um tem liberdade de escolha, se a pessoa quiser ou não, receber essa ajuda. É claro, quem quiser e se permite receber, é só sentir para saber o quanto a pessoa pode se beneficiar. Perfeito, perfeito. E aí, eu acho que exatamente nesse contexto de críticas, ele tem muito a ver com o novo, né? As pessoas, quando veem tudo como novo, uma novidade, alguma coisa que às vezes elas não têm conhecimento, às vezes é mais fácil rechaçar do que às vezes acolher, né? Principalmente pessoas que já viveram situações. Então, cada vez quando a gente atende mais e mais pacientes, a gente percebe que todos têm as suas histórias, todos têm as suas dificuldades, todos tiveram o seu passado, que faz com que eles aceitem bem ou não aceitem bem algumas coisas novas. Sim. E aí, às vezes, a gente, quando compreende isso, sabe que até que ponto depende de mim, até que ponto depende da outra pessoa. Uhum. A gente talvez oferta,
se precisar, estou aqui, mas a gente não impõe, né? Quando a gente começa a impor, aí a tendência é que venha mais críticas. A tendência é que as pessoas elas fiquem mais receosas ou do contra em alguns momentos com relação ao que a gente propõe. E o contexto também de olhar para a gente, né? Porque às vezes a gente tem as nossas críticas internas que foram lá na nossa infância, os irmãos mais velhos, os pais, os avós que criticavam, cobravam. E aí, quando a gente começa, às vezes, a alinhar aquela frustração do passado, nós conseguimos, no hoje, lidar melhor com as novas julgamentos, as novas críticas que acontecem. E a gente acolhe aquilo que faz bem, que é uma crítica construtiva para evoluir, e consegue deixar um pouco para lá as situações que não são ali uma crítica que realmente vai ajudar a gente a fluir, mas sim somente um problema da outra pessoa que às vezes não consegue aceitar aquela nova opinião. E eu lembro bem uma informação também, que o que eu observo no outro, eu só consigo criticá-lo a partir do meu conteúdo. Isso quer dizer, se eu critico alguém, eu faço essa crítica baseada nas minhas crenças, no meu conhecimento, nas minhas informações internas. Eu jamais vou falar algo de alguém ou criticar alguém a partir do sentir ou do observar dele, mas sim a partir de mim, das minhas vivências. Perfeito, perfeito. E quando a gente melhora essas vivências nossas, né, a gente consegue enxergar melhor, e o paciente, às vezes, ele tem as vivências dele que vai criar esses bloqueios. E uma coisa interessante também é que nós não estamos aqui para alternar um atendimento médico, né? O médico ou vai para a medicina ou a gente vai fazer aqui o atendimento. Não, de forma alguma. A gente vai complementar. Então, quando a gente começa, ou você faz isso ou você faz aquilo, a gente daí está se fazendo de Deus, né? É como se eu tenho todo o saber que vou conseguir resolver o teu problema. E isso não existe. Eu falo sempre nas aulas, né? Entre o céu e a terra existem mais coisas do que a gente possa imaginar. Então, a gente não tem todo o saber e todo o conhecimento para resolver o problema do paciente. A gente tem que ter, então, a clareza que a gente faz o melhor que a gente pode dentro das informações ou ferramentas que nós temos, mas complementando, às vezes, uma nutricionista, complementando um psicólogo, complementando um médico que está ali trabalhando com os medicamentos, às vezes naquele momento que são mais relevantes ou necessários. Então, nós temos essa complementariedade para fazer com que o resultado aflore cada vez melhor. E não às vezes nos colocarmos sobre essas outras pessoas, mas sim complementando o trabalho que elas têm também. Então, esse contexto de crítica, você viu quais foram as principais formas que você conseguiu lidar melhor. Então, esse autoconhecimento dessa informação, de que entendendo que eles também têm um papel nessa história, né? Eles também viveram coisas. Que mais que você sentiu que você fez ali que te ajudou a lidar melhor com as críticas? Eu usei como um combustível para melhorar mais ainda, para me aprofundar mais. Então, eu peguei as pedras e fiz um caminho para eu chegar seria assim, um caminho para eu conseguir trilhar melhor ainda essa minha jornada. Em vez de usar as pedras para me soterrar com elas, eu usei elas e fiz um caminho mais suave para eu caminhar. Então, isso fez com que eu buscasse mais conhecimento, mais compreensão, e não só dentro das terapias, mas dentro do ser humano, como que cada um pensa, como que cada um sente, a partir de que olhar a pessoa olha para mim, e compreender a individualidade, respeito, sem criticar essas pessoas. É claro que na hora que você escuta uma crítica, dá uma coisa nascendo. Você quer abrir a mente da pessoa e dizer, não, isso é assim porque por causa disso, disso, até aquilo. Calma. Depois passa. Aí abre o caminho para o novo. E também, se não houvesse críticas, eu penso, eu sinto. Se eu não tenho ninguém me jogando pedras, é porque alguma coisa está errada. Só joga pedras. Não estou fazendo nada, né? Exatamente, as pessoas só jogam pedras em quem está fazendo algo diferente. Está fazendo, está no movimento, está agindo e tem resultados. Porque sem resultados também ninguém faria uma crítica. Perfeito. Na verdade, os maiores cientistas do mundo tiveram sempre opositores.
Sempre tiveram pessoas que às vezes não gostavam daquelas novas leis, não acreditavam que a terra era redonda, que o Sol rodava em torno da Terra, ou que a Terra rodava em torno do Sol. Então tinha sempre as disputas, mesmo na medicina, na ciência, com relação a descobertas de valores, né? E isso fez com que criasse uma potencialidade. A gente sempre fala que a raiva é o combustível que nos leva à frente. A desvalorização faz com que a gente fique megalomaníaco tentando provar que a gente consegue evoluir. Então, se a gente fica estagnado na zona de conforto, é porque a gente quer evitar as críticas, né? Então, eu quero evitar, só que daí eu não evoluo, eu não cresço. Então, se eu não coloco a minha cara a evoluir, a progredir, ou trazer um benefício a mais na história do paciente, é porque às vezes eu prefiro ficar ali no meu mundinho fechado, só que daí às vezes eu estou lá naquela ciência antiga, que às vezes dá aquele resultado antigo, que aquele resultado não flui, não evolui, porque hoje a gente vê assim, a medicina, ela evolui dia após dia. Quantos artigos científicos são feitos todos os dias, publicados todos os dias, com conhecimentos novos? Então, se a gente fica estagnado naquele conhecimento antigo, a gente está desatualizado e talvez deixando de realizar o resultado que a gente poderia com o nosso paciente. Então, conta um pouquinho agora, você falou primeiro o conteúdo, que é essa dificuldade com críticas, o julgamento, que acontece geralmente no começo, né, da nossa profissão. Que mais? Você falou, tem um outro assunto que foi também uma dificuldade para você no início. Que mais? É a dificuldade de conseguir compreender qual é o sentido biológico do sintoma. Isso quer dizer, era algo totalmente novo para mim. Então, de repente, mudar a minha maneira de observar para que o corpo, para que acontece um sintoma, eu tinha dificuldade em associar aquele órgão com aquele sintoma, aquela situação que o corpo da forma como o corpo se expressa diante de uma situação que é impactante. Para que um órgão precisa fazer um tecido a mais? Qual a função desse órgão? Como que é essa situação? Como que acontece isso internamente? Então, no começo tive muita dificuldade de compreender. Como eu já te falei, era totalmente novo para mim. Eu nunca tinha ouvido falar das leis biológicas. Era sempre o corpo querendo, ou era por causa da idade, a pessoa já tem uma certa idade, então essa é uma doença por causa da idade. Ou então, não, a pessoa deve ter pego muito peso, por isso deu um problema no ombro, no braço, nas costas, nas pernas. Era essa a minha compreensão. E de repente mudar o olhar, dizer, não, se o útero faz um mioma, para que o útero está fazendo esse mioma? Então, o sentido biológico daquela informação agora faz todo sentido, só que no começo isso era tudo muito novo. E são muitas informações. Com certeza. E eu lembro no começo era sempre aquele papel assim, é um problema de imunidade. Isso. Mas por que a imunidade faz candidíase vaginal ao invés de candidíase bucal? Por que dá gripe ao invés de dar uma bronquite? Por que dá... ou a pessoa tem dor no joelho porque está crescendo. É a dor do crescimento. Ou tem dor na perna por causa do crescimento. Mas por que a perna direita e a perna esquerda não? Exato. Por que essa pessoa que está crescendo e o amigo do lado que está crescendo na mesma velocidade que ele não? Então, às vezes, tinham coisas que não eram justificáveis. Ou aquela fala assim de, o adolescente tem dor nas costas porque senta errado. Mas qual adolescente senta certo? Nenhum adolescente senta certo. Nem nós adultos sentamos certo. E também a coluna foi feita para se dobrar, para se virar para um lado e para o outro. Não pode fazer uma lesão só por causa desse movimento. Já é algo natural dela. É algo que já foi feito para esse propósito, de se movimentar, se dobrar, se inclinar. E aí as justificativas para mim, que sou fisioterapeuta, né? Na área da fisioterapia, essas justificativas às vezes não colavam, né? Não faz sentido, né? Porque se é uma alteração para todos, deveria ter essa alteração. E aí esse entendimento realmente do sentido biológico, o que é o sentido biológico? Que
cada célula, cada tecido, cada órgão, ele tem uma função. Ele tem um sentido de existir. Tem um sentido de estar ali promovendo biologicamente uma função. Então, o estômago tem uma função biológica, que é de digerir o alimento. O ombro tem uma função biológica de promover determinados movimentos. Aí o pescoço tem uma função biológica de promover também alguns movimentos. O intestino tem sua função. O miométrio, como você falou, que é a região do útero ali, a musculatura do útero tem outra função. E mesmo no útero, cada parte do útero tem diferentes funções. O endométrio tem uma função, o miométrio tem outra função, o colo do útero tem outra função. Então, cada um tem uma função diferente e é através dessa função, que é o sentido biológico de funcionamento, é o que vai gerar uma alteração quando esse sentido biológico não está funcionando, não está de acordo, né? Seja de uma forma real, né? Porque, por exemplo, o miométrio, ele vai ter uma função de segurar a gestação até o final. Então, o músculo do útero, ele tem uma função de capacidade de reter o feto durante a gestação. Só que se essa função não está sendo adequada, vai ter uma disfunção, que vai gerar um sintoma, né? Só que esse contexto do sentido biológico, ele pode ser tanto real quanto simbólico, né? Que é essa representação de que eu não consegui levar a gestação até o final, mas pode ser também o medo de não conseguir reter os meus para mim. Porque o útero é a casa, é o ninho. É a primeira casa. Exato. E aí, quando eu sinto que as pessoas se vão e eu não posso reter, porque elas podem passar por um perigo, eu não posso protegê-las aqui, eu não posso acolhê-las aqui, às vezes eu posso também apresentar uma disfunção, mulheres, né, no miométrio, gerando, então, a proliferação tecidual. Por que proliferação tecidual? Porque o sentido biológico é aumenta o tecido para ser mais forte e mais capaz de segurar os meus da próxima vez. Isso, o aumento da função, exatamente. Então, é por isso que cada órgão de tecido que apresenta uma úlcera ou apresenta uma proliferação de célula tem um sentido, né? Então, a gente não fala que não é porque Deus quis, porque o destino mandou aquele sintoma para mim, ou tem alguma coisa acontecendo ali externa que está influenciando, mas sim porque tem um sentido, tem uma funcionalidade que foi agora dado alerta para que produza a célula ou tem uma necrose dessas células. E uma coisa que eu gosto muito dentro das leis biológicas, dentro da origem emocional do sintoma, é que cada pessoa tem a sua individualidade. Eu acho muito bonito isso, acho muito, muito gratificante de ter esse olhar. Pode ser 10 pessoas, 10 mulheres diferentes com o mesmo sintoma, porém cada uma tem a sua história, o seu sentir. Então eu acredito que eu tenho esse sentir. Trabalhar nessa área se torna tão gratificante porque cada história é ouvida e cada história é tratada de forma individual. Então Perfeito. É algo grandioso, algo que realmente é diferente. Cada sessão é diferente de outra, porque o conhecimento que a gente assiste o paciente, ou olha para o paciente, observa no paciente, ele vai ter que ser utilizado de forma diferente, não é algo mecânico, né? Não, todo paciente eu vou colocar o choquinho dele em tal lugar. Todo paciente de coluna eu tenho que fazer tração. Todo paciente disso eu tenho que... Não é algo mecânico, né? É muito mais aprofundado no conhecimento, porque a gente vai ter que trabalhar não com o que a gente acredita, né? Porque o problema não é o que o terapeuta acredita que é aquele sintoma. Às vezes você tem descobertas novas a cada sessão, porque às vezes é o que o paciente vai relatar como problema, não é o terapeuta que vai relatar, não, coluna é sempre isso. Às vezes pode ser uma coisa diferente, que é a representação daquele paciente específico ou cliente específico que está ali ou conversando contigo ou trabalhando aquele processo, né? Então, acho que é bem interessante porque cada dia é um mundo novo. E por isso entra a questão do amor. Porque se o terapeuta estiver com só aquele racional
Não, tal sintoma vem disso e acabou. Aí todos vão entrar numa caixinha que ele criou, em vez de dar liberdade de cada um ter a sua história e tratar a sua emoção que teve dentro daquele contexto. Então, eu tenho que ser flexível. Eu tenho que, em primeiro lugar, ter um amor muito profundo por mim e depois pelo paciente, porque sem isso, eu vou querer olhar para todos colocar todo mundo para caber dentro de uma caixinha e pronto, tá certo. Esse é assim porque aí como se fosse uma fábrica de automóveis. É aquele padrão e todos são iguais. Não. Nas terapias, onde nós buscamos a origem emocional dos sintomas, essa informação é muito rica. Eu acho isso grandioso poder olhar, poder observar e ajudar as pessoas dentro do próprio sentir e fazer auxiliar então o paciente a fazer a autorrestauração. Perfeito. Eu penso que algumas pessoas têm suas verdades, né? Então, se eu falo que a minha verdade é que sempre dor no estômago é isso, às vezes eu vou falar para o paciente pode falar assim, tá bom, né? Às vezes ele nem lembra nada, não aconteceu nada a princípio com ele dessa forma, mas tá bom, daí ele sai dali da sessão, ele nunca mais volta, mas para o terapeuta fica como verdade, foi isso, né? Só pode ter sido isso. Só que daí o paciente não volta mais, não melhorou o sintoma e não tem essa informação de que não era isso, né? Não era esse contexto. Tá? E às vezes aquela verdade ela fica sendo disseminada com uma informação errônea, que não é esse princípio daquela alteração. Então, por isso que é interessante realmente ouvir do paciente, deixar o paciente, permitir com que o paciente ele se disponibilize a estar aberto àquela sessão e falar as suas verdades, não a verdade do terapeuta mesmo. Perfeito. Que mais, Ana? Que mais, Paula Ana, né? Claro que no começo a gente tem um tempo a mais para fazer um atendimento em função desse novo. Então é natural eu pelo menos foi assim comigo, eu querer compreender todas as informações envolvidas com o paciente. Só que acontecia algo assim, a pessoa queria contar a história de vida dela lá do nascimento até o dia de hoje. Você é uma pessoa idosa, então não tem fim, fica o dia inteiro. Eu demorava muito. Eu gosto sim de detalhes, só que isso para a restauração do sintoma do paciente é desnecessário, atrapalha muitas vezes, se muitas informações são trazidas à tona. Por quê? Se a pessoa não for específica no que ela quer melhorar, o corpo não sabe o que fazer com aquelas informações. Ele vai, em vez de melhorar, ajudar a melhora acontecer, ele talvez faça um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não faça o que precisava fazer. O paciente vai dizer assim, bom, eu queria tratar aquilo e não deu o resultado desejado. E o que eu fiz, então? Eu estou fazendo assim, eu já tenho uma anamnese, um questionário, eu envio pelo WhatsApp para a pessoa já poder responder aquele questionário. Aí eu já peço os resultados de exames para eu poder avaliar qual é o tecido, qual é o órgão afetado, qual é a situação mais importante que a pessoa quer tratar. É claro que às vezes o paciente chega e fala assim, eu quero fazer... Qual é o mais importante para você tratar hoje? Eu quero tal coisa, e não é aquilo que a pessoa falou. Tudo bem, está tudo bem. Estou aberta ao novo também. Porque do dia que ele respondeu o questionário até o dia do atendimento, se a pessoa nesse momento observou que é uma outra informação, outra situação que tinha que ser tratada antes, perfeito. Vamos tratar o que o paciente precisa, o que é mais urgente. Então, algumas ferramentas eu até aprendi muito contigo, Ivan. Na realidade, é tudo. A maior parte do modo como eu ajo hoje, eu aprendi contigo. Pelas informações muito disponibilizadas para nós. Tanto dentro do curso, dentro das mentorias, que são 2 vezes por mês, são 2 horas e meia. Quanta informação nós recebemos. Dizer assim, dá para colocar o curso Origens
como sendo um caminho onde nós andamos por ele e tem alguém que nos conduz, nos segura na mão se precisarmos. Ou então se tem algum obstáculo, se tem alguma situação que é desafiadora, é como se estivesse iluminando esse caminho para nós andarmos de uma forma mais tranquila, mais segura. Eu acho que sempre nas nossas trajetórias, se a gente tem a possibilidade de ter alguém que já percorreu esse caminho, isso facilita, né? Porque é como você falando aqui para quem está começando, ou para quem tem esses obstáculos, quem tem essas dificuldades. Quando a gente ouve de alguma pessoa que já passou por essas mesmas dificuldades que eu já passei, que eu estou passando agora, eu sei que eu não sou uma pessoa diferente, eu não sei que eu não sou um terapeuta, às vezes totalmente fora do normal. Não, se a Paula não está vivendo isso, é a mesma coisa que eu estou vivendo hoje, então eu sei que eu posso chegar ao resultado. Eu sei que eu posso atingir. Mas antigamente os terapeutas ou profissionais da área da saúde não falavam sobre as suas dificuldades, falavam só sobre os seus sucessos. Então falava sobre o palco que todo mundo está olhando, mas os bastidores, todas as dificuldades, todos os padrões de obstáculos, ninguém sabia. Por tudo que eu tive que viver, por todos os problemas que eu passei. E aí, quando a gente abre esse bastidor para que outras pessoas possam conhecer, é mais humano. Não é... O caminho se torna mais suave, mais leve. E muitas vezes, acredito eu, que nós conseguimos chegar mais rápido aonde nós queremos chegar. Sim, sim. Porque a gente também observa atalhos. Sim. São proporcionados atalhos para que a gente possa seguir, que a gente possa contornar, né, mais rapidamente. E eu tive a possibilidade também de encontrar mentores na minha vida que me facilitaram a dar conselhos, direções, só que eu precisava estar de ouvido aberto para ouvir. Porque de nada adianta eu fechar o ouvido e não querer ouvir, e eu vou bater nas mesmas pedras que eles bateram. Cair nos mesmos buracos que eles caíram. Então, quando a gente abre a mente e possibilita que a gente possa ouvir essas coisas, a gente pode progredir e crescer, né? E realmente esse contexto de que, às vezes, abrir a sessão inteira para ouvir tudo que o paciente tem a dizer sem direcionar um foco no que eu preciso, faz com que você se enrole demais. E aí não tenha tempo para que você vá direto ao ponto do que o paciente precisa. E cada vez mais as pessoas, elas estão preocupadas com o seu tempo. Sim. Com o tempo que eu tenho com a minha família, o tempo que eu tenho no meu trabalho, o tempo que eu tenho para a minha vida, para fazer coisas para mim mesmo. E às vezes gastar o seu tempo precioso para ficar falando uma coisa que não está progredindo, para eles acaba sendo cada vez menos vantajoso. Quando eles vão para um lugar que eles sentem que estão evoluindo a cada momento, não estou dizendo que às vezes em uma sessão a gente vai resolver o mundo inteiro, a gente vai transformar 20 anos, 30 anos, 50 anos da vida do paciente, mais o transgeracional, 3, 4, 5, 6 gerações atrás, vai modificar, às vezes com uma sessão, 2. Às vezes é possível a gente reverter, aliviar vários sintomas, né, em 1, 2 sessões, mas cada caso é um caso também. Sim. A gente precisa estar aberto também, sem se culpar que, às vezes, a gente não vai conseguir com uma sessão. Mas sim, o nosso objetivo é que... Seria muito bom se desse para fazer isso, porque quem não quer ficar melhor num tempo menor? É claro que... O que seria dos terapeutas? Se todo mundo sarasse numa terapia, claro, nada a ver. Não teria nem lógica nisso, porque cada sintoma, cada sentir precisa de uma forma de tratar. A mesma coisa na medicina, se o paciente tem alguma fratura, por exemplo, o médico fala assim, vamos colocar gesso. Aí, tudo bem, deixa um tempo gesso, mas não restaurou ainda. Aí ele observa, não, mas vai ter que fazer uma cirurgia. Aí ele vai e faz a cirurgia. Então, isso é natural, o ser humano, de repente, de uma forma, ainda faltou alguma coisa, então busca outra maneira. Está tudo certo. Só que aí, muitas vezes, acontece, dentro das terapias, uma crítica. Não, mas não deu certo, não funcionou para mim. E isso é ruim também para o paciente, se ele tem esse olhar de querer tudo no primeiro momento. Por isso é importante evitar trazer muitas informações mesmo no atendimento, em cada atendimento.
Então, focar no que é mais importante no agora. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu sinto que eu preciso melhorar agora. Perfeito. E aí, me veio uma coisa que você falou anteriormente, que às vezes você manda a avaliação para o paciente, antes ele fala que tem uma prioridade. Só que o inconsciente dele é sábio. O inconsciente dele sabe o que precisa. E aí, por acaso, o sintoma, ele inverte um pouco. Daí, naqueles dias que ele vai para a sessão, começa aquele outro sintoma, que é às vezes algo que é mais relevante. Não relevante por causa que é mais limitante para o paciente, mas relevante porque ele pode ser um risco para esse paciente. Sim. Tá? E esse paciente às vezes nem toma conta que aquilo ali é um risco. Só que às vezes ali, próximo à sessão, aquele sintoma ele toma forma para que o paciente realmente demande aquele sintoma na hora da sessão, que é algo mais de risco, ou algo mais impactante, ou algo que vai influenciar diretamente nas relações dele, tá? Para aquele momento. Por isso é importante sempre o olhar do terapeuta para o que é mais importante para o paciente. Porque, para mim, no meu observar, eu posso dizer assim que se é um sintoma mais grave, tem mais urgência do que um sintoma mais leve, para mim. Então, aí, nesse momento, precisa existir esse acolhimento. Acolher o paciente, olhar para ele, ter esse sentir de querer que ele fique melhor. E é o que ele quer, né? Não o que a gente quer, né? Se eu quero que ele fique melhor de um sintoma que eu gosto de tratar, às vezes não é o sintoma que ele precisa, né? Exatamente. E aí, para você ali, quando você começa a entrar nessa área de terapia, já há 13 anos para cá, você começa a desenvolver, foi fácil, assim, progredir o número de pacientes ou foi necessário usar alguns artifícios para isso? Será que divulgar é importante? Eu percebi que sim. O boca a boca está acontecendo e eu tenho até atendimentos fora do país, um indicando para o outro. Aqui no Brasil todo tenho atendimentos em vários estados, porque a disponibilidade, a facilidade do online permitiu isso. Então é importante sim divulgar. Às vezes o que falta é o tempo para divulgar. Existe um tempo muito grande usado para estudar, para aplicar e ainda divulgar. Então, é importante, sim, o divulgar. E eu achei um desafio no início. E a tecnologia é muito... Ela avançou demais, ela é muito rápida. A gente observa que, há algum tempo atrás, nós fazíamos uma divulgação, milhares de pessoas podiam curtir aquela publicação. Hoje tem tantas pessoas divulgando que a pessoa precisa escolher o que ela quer ver. Então, como eu divulgo? Como eu faço essa divulgação? É necessário a gente observar essa maneira de divulgar. E eu também faço um curso de marketing digital para me auxiliar mais nisso. Ainda estou fazendo o curso porque nós precisamos entrar no mundo digital. Não tem mais como ficar só no presencial. E saber que nós podemos abranger muito mais pessoas em qualquer lugar do mundo, estando no online. E a semana que vem, né? Não, essa semana, né? Agora, amanhã, né? Vai ter aula no Cursori sobre marketing, né? Como os alunos vão poder usar o marketing para divulgar, e o Cleverson vai falar. E uma coisa que se fala muito no mundo do digital, né? Do marketing, é esse contexto, assim, do boca a boca, a gente é como se fosse uma pirâmide, né? Nós temos o pico da pirâmide, nós temos algumas pessoas que nos conhecem. Conhecem o que a gente faz, sabe como é que funciona e sabe que dá resultado. Isso. Daí, logo abaixo, tem um espaço maior com mais pessoas, né? Digamos, tem 10 pessoas no pico da pirâmide que conhecem o que a gente faz. Agora, tem mais 100 pessoas no meio da pirâmide que não conhece quem a gente é, mas eles têm sintomas que sabem que eles precisam de ajuda. Isso. E aí, se eles não nos conhecem, como é que a gente vai poder ajudar essas pessoas? Se o nosso objetivo como terapeutas ou profissionais da saúde é auxiliar os pacientes a terem uma melhora, como é que eles vão melhorar se eles não sabem como melhorar?
se eles nem nos conhecem, se a gente nem pôde proporcionar a eles o conhecimento de que o que a gente faz pode realmente ajudar. E aí existe a base da pirâmide com mais 1.000 pessoas, né? 10 pessoas, então as 10 pessoas que a gente atende no dia a dia. Mas a gente podia chegar a 100 pessoas. Mas tem as 1.000 pessoas que não sabem quem a gente é e nem sabem que a emoção pode interferir no sintoma físico. E aí, quando a gente pode alcançar essas pessoas, a gente pode aumentar o número dos nossos pacientes, dos atendimentos, da nossa lucratividade. Claro que, como você falou, Paula, é muito importante que a gente tenha limites. Porque se às vezes a gente abraça o mundo, a gente nunca mais estuda. Não. E a gente não mantém a divulgação. Então, é necessário a gente colocar também os limites a nós. Então, talvez eu vou atender tantas pessoas, mas 2 horas do meu dia eu vou me dedicar a estudar. Ou a trabalhar no marketing. Ou 1 hora em estudar, 1 hora no marketing. Porque se a gente fica, às vezes, também abraçando todo mundo, aquele negócio, né, de dizer sim para todo mundo e às vezes vai até as 10 horas da noite, a gente cansa, a gente sofre e nunca mais aproveita. E a frustração é pior, é o maior inimigo para a paralisação. Se eu me frustro, então eu vou parar tudo. Em vez de me frustrar, eu vou equilibrar. O equilíbrio em todas as áreas faz com que eu sinta prazer de estar nesse caminho. Sentir satisfação é muito importante. Porque é um combustível para eu continuar. E seria incoerente, né? A gente trata o bem-estar das pessoas, mas o nosso a gente deixa de lado. A gente não faz uma atividade física, a gente não cuida da alimentação, porque daí está atendendo, passa ali o meio-dia atendendo, não come direito. A gente não cuida do nosso emocional, porque está se dedicando demais a cuidar do emocional dos outros. E aí cria uma baita sabotagem de vida, né? Que acaba nos atrapalhando. Aí a pessoa paralisa, né? Quem faz esse caminho de desequilíbrio, ele paralisa, ele para. E se parar, Perfeito. Quantas pessoas vão ficar sem receber essa ajuda? Então, quantas pessoas eu posso auxiliar nesse caminho? Quantas pessoas eu estou disposta a ajudar? Eu já tenho um costume assim, a televisão para nós, aqui em casa, para mim, ela fica no último plano. Geralmente é 1 vez por semana. Então eu levanto cedo, o segredo meu, no meu caso, 5h15 é meu horário para levantar. Uhum. Eu gosto de estudar de manhã cedo, é o melhor horário para estudar. Então eu tenho uma programação para o meu dia. É claro que ele é uma programação flexível, onde cabe alguma coisa, eu posso tirar alguma coisa. Então esse equilíbrio é muito importante. O estudar, o aprender, o aplicar e o divulgar na área das terapias, tudo isso é importante. Porque se eu estudo e não aplico, de nada adianta ter um estudo. Se eu só aplico, eu fico desatualizada. E se eu só divulgo, fico paralisada. Nada acontece. Então, precisa existir o equilíbrio. E cada pessoa tem a sua percepção. O horário que é melhor para estudar, o horário que é melhor para divulgar. E vencer as objeções. E quando eu, assim, por mim, falando de mim, avançar, aprender, é claro que aprender, eu estou aprendendo numa linha de conteúdos. Em vez de me dispersar para querer pegar todas as linhas, porque aí eu desfoco. E quando eu estou desfocada, fica tudo bagunçado. É a mesma coisa, a pessoa vai almoçar num restaurante, tem 30 pratos. Ela vai querer comer de todos os pratos? Nem vai conseguir absorver todos os nutrientes. Ou então vai comer coisas que não são saudáveis, coisas que são desnecessárias. Assim é na área da terapia. Também observei que existe a importância, a necessidade de seguir uma linha de estudos. E estudar bem essa linha, seguir bem esses conteúdos, absorver e aplicar, porque aí eu tenho melhores resultados. Porque a gente não consegue estudar tudo superficial, né? E dar resultados ao mesmo tempo.
né? Então, às vezes a gente abraça o mundo e às vezes faz tudo meia boca, como dizem, né? Não faz aquele aprofundado. E eu tenho Muito uma obrigado. frase bem importante que eu gostaria Manda de lá. falar para vocês. Manda lá. Dentro das terapias, muitas vezes, alguns resultados, quando são diferentes do que nós esperamos, porque depende de nós e do paciente, cada um fazer a sua parte. Então, quando eu falo assim, será que eu fiz alguma coisa de errado? Não. Parar de se culpar. Então, nem tudo é culpa minha, nem tudo é responsabilidade minha, e nem sempre eu posso fazer tudo, e nem consertar tudo. Perfeito. Vai lá de novo, quero o pessoal gravar aí. Nem tudo é culpa minha, nem tudo é responsabilidade minha, e eu nem sempre posso realizar tudo, e nem consertar tudo. Perfeito, Paula, perfeito. Obrigado de coração por todas as tuas palavras aí, todos os teus auxílios, né? E eu tenho certeza que todos aqui possam utilizar dessas informações para encurtar caminhos, facilitar esse entendimento de que às vezes a gente precisa focar em alguns detalhes que são importantes para que a gente possa ter resultados melhores nos nossos atendimentos. Nós passamos pela como superar as críticas, né, inicialmente, as dificuldades em compreender o sentido biológico, não precisar ouvir todas as histórias do paciente, senão a sessão dura infinitamente, e a importância da divulgação para que a gente possa crescer, progredir a todos esses conhecimentos e dar resultados maiores aos nossos pacientes, né, com relação a esse conhecimento que a gente agrega no decorrer da nossa vida. Então, obrigado de coração por todas as suas falas. Muito grata pela oportunidade de estar aqui e ter você como meu professor maravilhoso, porque é o diferencial, você realmente faz a diferença na vida dos alunos. Você está de parabéns. E eu sou muito grata também a todas as pessoas que estão aqui. Tem minhas amigas, tem pacientes também. Eu sou muito grata mesmo. Estar aqui realmente me deixa muito feliz. Poder contribuir e auxiliar mais pessoas, porque isso é necessário. Quanto mais pessoas estudarem, quanto mais alunos tiverem, mais pessoas vão ser ajudadas. É importante mesmo nós podermos auxiliar e ser uma referência, ou então pelo menos dar alguma dica, se for importante, que os alunos possam usar também. Perfeito, obrigado, Paulo. A live fica gravada assim, tá? Vai estar no @Ivan_Bonaldo. Tá? Quem quer conhecer um pouco mais da Paula, você vai seguindo aqui, Paula Ana. O sobrenome eu não sei falar. Terapeuta. Não é nem o sobrenome, verdade. Só no Face é com sobrenome. Então fica sempre gravada a live lá disponível. E como a gente sempre pede para você, se possível, fazer essa troca no final, de que se foi interessante, se agregou para vocês, publica lá, faz um print aí da tela e compartilha lá nos stories para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais, para que elas possam entender um pouquinho mais esses atalhos, para que possam, às vezes, ter um caminho encurtado nessa área da terapia. Então faz um print, compartilha lá e marca ali a Paula Ana, me marca também, para que a gente possa saber que fez sentido para vocês. Então um sorrisinho, né, Paula? Vamos. Obrigado a todos, a comunidade Origem aí, que sempre está compartilhando, batendo um papo. E nos vemos aí, comunidade Origem, amanhã na aula, então, às 7 horas da manhã, sobre marketing, né? Como a gente pode utilizar do marketing para facilitar aí a nossa divulgação e que mais pessoas possam nos conhecer. Um grande abraço, um abração, um beijão no coração aí, Paula, Ana, e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!